Irmãos, nós estamos no horário de verão, né? Amanhã, a partir de amanhã. Então, nosso horário aqui na congregação também muda. Passamos o serviço da tarde, ao invés das 17 horas, para as 18 horas. Senão, nós não conseguimos fazer a Ávida lá. Vai fazer muito mais tarde, né? Então, a partir da semana que vem, o serviço da tarde às 18 horas, não é isso? E também ganhamos mais tempo aí um pouco, senão fica muito curto para nós irmos em casa e voltar. Irmãos, nós vamos apenas conversar com vocês a partir dos 2 sinais que nos foi ensinado nos 2 finais de semana. Por quê? Porque nós estamos iniciando o livro de Bereshit no princípio, Gênesis, e ali o Eterno está nos mandando retornar, como nós ouvimos hoje pela manhã. E ouvimos ali falar, biblicamente, hoje pela manhã, nos ensinar de um sinal físico estabelecido, que é a seca já estabelecida no nosso país inteiro, não é verdade? Esse foi um sinal que eu acredito que Francisco nem programou, que ele estava falando de um sinal. Pois semana passada nós ouvimos de outro sinal, que foram as 4 luas de sangue, não é verdade? Então, o Eterno está para os seus, para aqueles os quais o servem, ele vai realçar esses sinais e vai mostrar biblicamente para quê? Para que nós tomemos posturas de servos, para que possamos permitir que esse reino que ele está falando seja uma realidade dentro dos nossos corações. Por isso que as nossas orações são todas sobre o reino. E nós vamos falar sobre o reino todo o tempo que ele mandar. Nós nunca tivemos essa ênfase tão grande sobre reino aqui na congregação em 20 anos da existência dela. Por quê? Porque acreditamos que o Eterno tem muita pressa. E não há também condições de olhar para trás ou de voltar ou de tentar pegar alguma coisa que ficou. Não adianta. Não há tempo para isso. E nós temos várias profecias que falam sobre isso. Que não há tempo para voltar e pegar nada. Não há tempo de refazer nada, porque nós temos que andar velozmente, segundo aquilo que o Espírito de Deus está falando nesse momento. A voz do Espírito, nesse momento, está nos mostrando sinais e está nos mandando avançar e avançar e avançar e avançar. Então, eu não posso recuar, porque Yeshua diz que aquele que recua, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino dos céus. É isso que ele está falando para nós nesses dias. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar por mais uma tarde, por mais um Shabat, por mais uma semana que estamos iniciando na tua casa e na tua presença. Nós queremos te agradecer em particular pelo mover do teu Espírito nos nossos corações e na vida desta congregação, chamando a nossa atenção, corrigindo os nossos erros, para que nós não venhamos, ó Pai, pecar contra ti. Que nós não venhamos a trazer imundícia para dentro de nós mesmos, para atrapalhar esta caminhada tão veloz, tão rápida, para um alvo que tu desejas, o reino, chamar o reino, trazer o Messias. Portanto, Eterno, nós te agradecemos por isso, te louvamos e te pedimos, faz cada um de nós, cada família da tua casa, cada um daqueles que nos visitam, cada um daqueles que estão conosco na internet. Nós te pedimos, tenha misericórdia de nós e nos ajude a todos os teus servos espalhados pela face da terra, que gemem e que clamam para a vinda do reino. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Quando, semana passada, Roberto estava falando sobre as 4 luas, nós fizemos uma pequena pincelada para vocês, o que significa o número 4. O número 4 na gematria judaica é a letra Dalet, cujo valor numérico da letra Dalet, tem algum Dalet por aqui? Aonde tem o Dalet? Na bolsa de Dinair. Levanta, Dinair, a bolsa. Cheia do Dalet. Tá vendo?
Isso, Dinair. Vira bem para eles. Esse é o Dalet. Dinair e sua bolsa. Cheia do número 4, falando do reino, da volta. Tá vendo? O número 4, ele significa fogo, que é energia, água, que é líquido, terra, que é sólido, e ar, que é gás. Significam estas 4 coisas. Mas o Dalet representa a festa de Pessah, quando nós agora estamos caminhando para a próxima festividade, porque Hanukkah, que acontece agora em dezembro, é uma festa não é uma festa bíblica, é uma festa de tradição judaica. Nós a celebramos porque ela enriquece a nossa vida espiritual e porque fala muito ao nosso coração pela palavra, Hanukkah. Mas nós agora caminhamos velozmente para a celebração de Pessah. 4 fala de Pessah. E nós temos uma lua de sangue em Pessah. Por que o 4, o Dalet, fala de Pessah? Porque 4 fala dos 4 copos de vinho que tem na mesa de Pessah, na sua mesa, na minha mesa, quando nós estamos celebrando Pessah. O 4 em Pessah fala das 4 perguntas que as crianças fazem aos ministrantes. Estão lembrados? Então, o número 4 se aponta para Pessah, fala de redenção. O número 4, então, vai falar de redenção, porque ele falou de um sinal e ele disse de outro sinal hoje. Então, nós temos que estar atentos aos sinais que caminham e afunilando para mostrar o reino. Então, nós temos que tomar determinadas posturas. Quando Elohim tirou o povo do Egito, é o que nós celebramos na festa de Pessah. Ele fez, eu vos tirarei, eu vos salvarei, eu vos redimirei, e a 4ª taça, e eu vos tomarei para mim, como nação. Essa é a redenção. As 3 primeiras ações, tirar, salvar e redimir, é de Elohim. A última é nossa. A 4ª é nossa. Tirar, salvar e redimir, pertence a ele fazer. Quando ele tirou o povo do Egito, ele fez essas 3 ações. A 4ª ação é a redenção, depende de nós. Depende de nos apropriarmos desse reino que eles estão anunciando. Depende disso. Então, as primeiras expressões envolvem a intervenção do próprio Elohim em tirar o povo do Egito. Quando de lá ele nos arrancou do mundo das trevas para a sua maravilhosa luz. Você, quando está orando Isaías capítulo 33, que está nos falando do reino, ali em Isaías 33, você vai ver que quem vai enfrentar Raabe, não é Raabe aquela prostituta que se refere, pessoa, que se refere em Josué capítulo 2, que ela vai esconder os espias. Não é aquela Raabe. Raabe, o grande dragão. Um poder demoníaco sobrenatural, que quem vai enfrentar é Elohim, para fazer vir o reino. Mas nós temos então que permanecer passivos? Não, nós temos ações que são unicamente nossas, como servos do Eterno, para entendermos e para entrarmos e atentos aos sinais, como as virgens prudentes, as 5, que mantiveram as suas lamparinas cheias de azeite, e as 5 imprudentes, que não esperavam a vinda do reino. Então, nós temos que ser aquelas 5 virgens prudentes. Então, não podemos nos manter passivos. Nós temos que agir, porque é uma redenção que precisamos nos apropriar dela, que não depende do Eterno. Então, vai haver, então, da nossa parte, uma ação pessoal e comunal. Porque quando ele diz, foi muito interessante, Maria Célia contando essa semana,
que teve uma pessoa na loja e ela está né, nas orações da manhã e da tarde, no sacrifício da manhã e da tarde, ouvindo falar do reino, Gleice. Então, ela recebe uma pessoa lá na tenda de Abraão, e essa pessoa é um irmão nosso, acho que da Igreja Maranata, e deixou a Maranata e foi para a Cristã do Brasil, mas ele estava em São Paulo, em viagem. E lá em São Paulo, o Espírito falou para ele, essa é uma ação que vai haver comunal, comum a todas as pessoas, porque o reino desce para ser estabelecido. Então, eu tenho que ter uma ação pessoal e coletiva. O que ele faz? Ele está em São Paulo, Beatriz, e ele deseja comprar uma Bíblia. Mas o Espírito falou com ele grandemente ao seu coração, que ele queria comprar uma Bíblia. Não sabia por que queria comprar uma Bíblia. Vai a uma loja judaica. O Espírito fala com ele, pede para orarem por você. Ele não pediu, ficou com vergonha. O judeu que estava assistindo à loja disse, eu preciso orar com você. Quando terminou a oração, falou, todas as vezes que você orar, você clame pelo reino do Mashiach. Não foi? E ele comprou um monte de coisa lá e veio aqui, encontrou a tenda de Abraão e foi para a tenda de Abraão com mais algumas pessoas. O judeu disse para ele, clame, chame pelo reino. O que ele estava querendo dizer? Se aproprie da redenção do reino que virá e traga-o para dentro de você, com ações pessoais e coletivas. Aqui, quando nós restauramos esta casa, são ações coletivas, de forma sobrenatural. Quando o irmão Carlos veio e falou, pastora, deixa, o Carlos, doutor Carlos, o engenheiro, disse, eu vou rebocar tudo, rebocou a casa inteira. O outro veio e comprou o piso, o outro vem e diz, eu vou dar a argamassa. Essa é uma ação coletiva. É uma ação coletiva de um restauro que nós não temos como, depois de tudo que já tem aqui, nós não temos como voltar atrás. Nós temos que prosseguir olhando para frente, porque tudo isso aqui fecha num serviço a Elohim e ao seu enviado. Quem vem como rei de Israel? Yeshua, o Mashiach. Ele que vem como rei de Israel. Sumo sacerdote que é, não é verdade? E rei de Israel. Então, são ações que nós precisamos tornar-nos nação de Elohim. Chamar o reino é tornar-se nação de Elohim. O que significa tornar-se nação de Elohim? Como nos preparar? Se estamos impuros, devemos o quê? Nos purificar. Porque aí você se reporta à Bíblia e o escritor bíblico diz, sem santidade, ninguém verá o eterno. Sem purificação, ninguém. As minhas velhas ações da carne, as velhas atitudes do mundo, eu tenho que ter pressa para deixá-las e me apropriar. Isso é que é se apropriar do reino. É isso aí. Então, quando estávamos no Egito, o nosso nível de impureza era grande. Francisco falou hoje de manhã, estas coisas se conquistam rapidamente? Não, e não, e não. Estas coisas se conquistam pausadamente, passo a passo, até adquirirmos a estatura de varões perfeitos. É isso que a Bíblia diz. Então, e toda a retirada do Egito que você e eu tivemos foi pela benevolência de Elohim. Não que nós tivéssemos participação em alguma coisa boa nisso, mas foi a sua benevolência que nos trouxe. Então, a expressão que ele diz com o número 4 do Dalet, que ele falou das 4 luas do Dalet, eu tirarei, eu salvarei, eu redimirei, e a 4ª ação, eu tenho que fazer, fazendo-nos nação sua, nos apropriando da sua Torá.
deixando toda idolatria. Esses 4 itens da redenção não ocorreu quando Elohim deu a Torá ao povo hebreu. Não. Esses 4 itens da redenção, não. A entrega da Torá acontece 49 dias após o povo hebreu deixar o Egito. 49 dias. Portanto, 49 dias é período de quê? De purificação. Permanecer em Jerusalém, estão lembrados? Até que do céu sejais revestidos de poder. Virá o Espírito para nos encher. Ou seja, fazendo, eu tenho que me fazer merecer isto, me livrando de toda a impureza que está em mim. É isso que precisamos. A diferença entre as 3 primeiras expressões, eu tirarei, eu salvarei, eu redimirei, e a 4ª é redimir para fazer de nós nação e reino. Nação e reino. Se você olhar, quando você toma os 4 copos de vinho em Pêssah, e amatizar significa o quê? O pão da pobreza. Não é verdade? O pão sem fermento. E o vinho simboliza o quê? Os 4 copos. A alegria. Porque amatizar tem o quê? Água e trigo. Somente. Ela não tem sabor algum. Num estado de pobreza espiritual, nós somos indignos de redenção. Indignos de redenção. Éramos como uma matizá. Por isso que o 4 fala de Pêssah. De Pêssah. Você vê que acabamos de terminar Tabernáculos. Ele já está vindo falando de 4, do número 4, de sinais no céu e na terra, para nos mostrar do reino que está se estabelecendo e para falar no nosso coração que nós precisamos nos livrar de toda essa impureza para assumirmos esse reino. Quando celebramos o vinho, nos enchemos de quê? De júbilo. Quando ficavam os levitas, que ele disse hoje, cantando o tempo inteiro, enquanto os sacerdotes estavam buscando água na fonte de Siloé e derramando próximo ao altar, é o que Yeshua estava dizendo, foi o que ele disse hoje pela manhã. Não foi? Irmãos, nós temos que ficar atentos que não há mais tempo. Não há mais tempo. Portanto, eles estão ali entoando os louvores de júbilos a Elohim pela redenção. Mas você precisa se apropriar delas. Aí, o Espírito vem, Beatriz, faz denúncias horríveis. Que tem pessoas no meio de nós, Chiquinho, que estão saudosistas. Sabe o que é um saudosista? Ele tem saudade do passado, ele quer voltar lá no passado. Ou ele quer voltar às tradições cristãs, ou ele quer voltar às tradições humanas, judaicas. Todas as 2 tradições não farão nada, não acrescentará, não tem poder contra a sensualidade, as tradições. Não tem poder contra a nossa natureza animal. Sensual na Bíblia significa animal. As tradições, aquilo que o homem acrescenta, que não é a palavra de Deus, não produz transformação em nós. O que vai produzir? Palavra, cantar a palavra. Eles acham mesmice. Quando nós cantamos a palavra e nós oramos. Os levitas cantam e nós oramos. Os levitas cantam. Irmãos, nós cantamos as palavras. Ali você encontra os textos todos que nós estamos cantando. Porque você está reforçando a palavra. Aí haverá a transformação. Não há cura sem a água viva, que ele falou pela manhã. Não há cura. Tudo que vier de outra fonte é temporário. É temporário. Não há cura verdadeiramente. Não há libertação verdadeira. Porque essas tradições não... eu sou batista e vou morrer batista. Vai morrer batista mesmo. Ou eu sou maranata, né? Eu sou
que adianta você ser IN? Não adianta nada. IN é Igreja Maranata. O que adianta você ser? O que adianta, Beatriz? Não produz nada na sua natureza carnal e nem na minha. É isso que o Eterno... Essa é a redenção que nós precisamos nos apropriar. Aí o saudosista quer voltar. Ah, porque eu quero ir lá. Porque eu estou com saudade disso. É isso aí. Pastor, é isso que o Espírito fala. Pastor, em Romanos 1, versículo 21, Paulo está dizendo assim: pois tendo conhecido Elohim, não o glorificaram como Elohim. Espera aí, volta. Aonde você está lendo? Romanos 1, versículo 21. Vamos lá, Romanos 1, versículo 21. Fundamenta isso que a senhora está falando. Pois tendo conhecido Elohim, não o glorificaram como Elohim, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Elohim incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. É isso aí, exatamente. Essas coisas não têm poder para mudar o nosso interior. Só tem poder para mudar o nosso interior a água viva, que é a palavra. Então não adianta, se eu estou com saudade, você pode sufocar a sua saudade. Se você é saudosista. Nós tivemos aqui um político, Roberto atendeu junto conosco, chegou aqui na congregação, que alguém enviou, que nós poderíamos ajudá-lo com voto, para ser deputado federal. Eu falei, nós não temos prática, nós falamos para ele, nós não temos prática dessas coisas. Nós não misturamos a fé com política, nós dissemos para ele. Ele então não gostou muito, né, Roberto? E ele ficou em dúvida ali no meio da gente. Aí ele veio mudando de assunto, que ele vai fazer seminário. Eu falei, não vai não, não vai não. Não vai não, porque não há tempo mais. Não há tempo mais. Nós já estamos clamando para que venha o reino. Venha o reino. Os 4 copos de vinho de peça simbolizam tudo isso. A alegria e o júbilo pelo reino do Mashiach. Pelo reino dele. É um dos símbolos. Então, por que nós vamos continuar? Vai, para você ver que Ezequiel, no capítulo 18, ele fala que esses que estão aqui no meio de nós e que estão nesse saudosismo sem fim, sem acabamento, que eu digo exatamente isso, sem fim, esse saudosismo, irmãos, e que estão saindo para buscar alegria junto com o passado, eu quero te mostrar Ezequiel capítulo 18. E quero tomar toda esta assembleia aqui representada para julgar esta questão com a estrutura de Ezequiel capítulo 18, que cada um responderá por si mesmo diante de Elohim. Esta congregação não responde por nenhum saudosista, quer seja da tradição humana judaica, quer seja da tradição cristã. Porque muitos evangélicos vêm e se unem a nós. E aí vem o saudosismo. Irmãos, isso é coisa lá do mundo e misticismo. Saudosismo é impureza assim, suja e grossa. Olha o que o profeta Ezequiel diz. Ezequiel capítulo 18. Eles vão responder por eles mesmos. Porque quando a pastora Sandra disse para aquele político, não vá para o seminário porque não há mais tempo. Não perca seu tempo em seminário. Porque seminário é cemitério. É lugar de morte. Não é lugar de vida. Lugar de vida é você ir buscar ao Eterno o sacrifício da manhã e da tarde. Na sua casa ou aqui na casa do Eterno. Orando e cantando a palavra. Não há tempo mais de cantar. Rompendo em fé. Rompendo em fé. Mas o que? Rompendo em fé. Não há mais. Não há mais, Eduardo. Não há tempo mais para isso.
Nós temos que cantar a palavra, gravar a palavra, memorizar a palavra, obedecer. Isso se torna mesmice para eles. Porque eles querem ir para um palco onde ali um grande número de pessoas vai aplaudir um grande louvor. Sabe lá por quem foi feito esse grande louvor? Qual o tipo de emoção que usou a ele na hora que estava compondo? A palavra não tem margem de erro. Cantar a palavra não tem margem de erro. Não foi escrita por você nem por mim. Foi pelo Espírito de Elohim que deu a Moisés, a Davi, a Isaías, a Joel, a Abacuque, aos discípulos. Foi isso aí. Pastora, acerca do saudosismo, em Efésios 4, 22, fala assim, de 22 a 24. Vai devagar, você fala muito depressa, espera um minutinho. Tá bom. Tá que, bom. Quanto ao Efésios trato, capítulo 4. Versículo 22 ao versículo 24. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do Parabéns, engano, Felipe. e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, que segundo Elohim é criado em verdadeira justiça e santidade. Pela que deixarei a mentira e falarei a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Amém. É isso aí mesmo. Então veja o que diz Ezequiel. Eu gostaria de ler com vocês, capítulo 18, para trazer sobre esses, os quais estão cheios de vontade de retornar. Eles responderão por eles mesmos, esta comunidade e esta assembleia não tem responsabilidade sobre eles. Vamos lá? Veio a minha palavra do Eterno. Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é quem botaram? Tão certo como eu vivo, diz o Eterno Elohim, nunca mais direis este provérbio em Israel. Pois todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Eterno Elohim. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao aflito e necessitado, praticar roubos, não tomar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber mais do que emprestou, viverá? Não viverá. Porque fez todas essas abominações, certamente será morto e o seu sangue será sobre ele. Mas se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do aflito a sua mão, não receber usura, nem mais do que emprestou, observar os meus juízos, andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo,
e fez o que não era bom no meio de seu povo, morrerá pela sua própria maldade. Contudo perguntais, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Mas se o ímpio se retornar de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio, diz o eterno Elohim. Não desejo antes que se retorne dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça. O justo que está indo caminhando e prosseguindo, servindo. Não, eu tive saudade, eu vou voltar. Ou ele quer, às vezes, nem é saudosismo. Ele quer cumprir um desejo do seu coração. Ele quer satisfazer um familiar. Irmãos, você terá que deixar tanto a sua ascendência quanto a sua descendência para poder seguir a Elohim de Israel. Aqui, ó. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Eterno não é justo. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho justo? Não são os vossos caminhos injustos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida, pois se considera, se arrepende de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Eterno não é justo. Não são os meus caminhos justos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos injustos. Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o eterno Elohim. Vinde e retornai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, um espírito novo. Por que razão morreris, ó casa de Israel? Pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o eterno Elohim. Arrependei-vos e vivei. Nenhuma Teshuvá, que ele falou hoje pela manhã. Irmãos, não há como se apropriar desse reino com sujeira no coração. Não há como. Nós temos que deixar a iniquidade e prosseguir. E todo e qualquer desejo de retornar, nós faremos como a mulher de Ló. Faremos como a mulher de Ló. Nos tornaremos uma estátua de sal. Nós nos tornaremos, ao invés de sermos sal, para tempero e para trazer uma conservação daquilo que o Eterno já nos falou e nos colocou aqui, nós então não fazemos assim, nos tornaremos uma estátua de sal. Para nada terá proveito. Nada terá proveito. Não é? Então, nós vimos na palavra, estamos orando a palavra, que o rei o qual nós proclamamos que venha o seu reino, é de um reino justo. De um rei justo. A procedência dele é de Melquisedeque, rei justo. No entanto, que o salmista canta no Salmo 110, cantando um louvor de reino, que ele será segundo a ordem de Melquisedeque. Toda aquela promessa
todas as beneficências feitas a Davi, quer você queira, quer você não queiram, elas vão de se cumprir. Elas vão de se cumprir. Quer você queira, quer você não queira. Então, a nossa tarefa é levar cada um de nós, é levar no nosso coração uma posição de santidade, de pureza, nos livrar de tudo, alijar, jogar fora tudo que é excesso em nós, todo excesso, para nós caminharmos em direção à redenção. É isso que o número 4 está falando. É isso para você ver que o número 4 é muito importante quando ele está falando das 4 luas. Então, eu prestei muito bem atenção hoje pela manhã, quando o Francisco falava de outro sinal, é a seca. Falei, meu Deus do céu, mais um sinal palpável. O reino vem. O reino está próximo. Vamos aprender do reino e vamos tomar posições de redenção. De redenção. Porque esta posição ele não tomará por nós por causa do livre-arbítrio que ele nos deu. Quando lá na nossa paraxá de hoje, em Bereshit, no princípio, ele fala o que para Caim? Vamos lá? Vamos lá? Gênesis capítulo 4. Versículo 6 e 7. Então lhe disse o Eterno, por que tirastes? Por que descaiu o teu semblante, Caim? Se procederes bem, não serás aceito? E se não proceder, só porque Elohim não aceitou o sacrifício que ele fez, volta e faz outra vez. Promete a ele que você vai fazer melhor. Promete a ele, faz votos ao poderoso de Jacó, como fez Davi, no Salmo 132, cantando do reino e estabelecendo o reino, né? Que ele diz, se procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar, sobre o pecado deves dominar. É isso que ele está dizendo. Então é isso que ele está nos chamando. Quando o Leomar estava aqui falando sobre a questão de Lech Lechá, que nós falamos semana passada, quando Abraão vai ali, na sua última provação, que é deixar Isaac e colocá-lo sobre o altar, ele vai agora deixar a sua descendência e confiar em Elohim, que Elohim haveria de prover a solução para a descendência. Abraão confiou inteiramente e obedeceu inteiramente. Eu falei, Lech Lechá, é a mesma expressão, amada minha, vem, vem. Formosa minha, vem. O inverno já passou, diz Cantares. Você vai ter que deixar. Às vezes um amigo que você tanto ama, mas que ele te leva de volta ao Egito. Ele te leva de volta às tradições cristãs. Ele te leva de volta às tradições humanas judaicas, que não terão poder contra as obras da carne e nem contra a sensualidade. Você vai precisar dizer não ao amigo, e às vezes querendo ir com ele, mas você apresenta o seu coração diante do Eterno. Eterno, eu não vou, porque o Eterno disse para eu prosseguir por esse caminho. Eu não vou voltar atrás, eu vou prosseguir, por obediência. Se a mulher do teu regaço, diz a Torá, ela te incitar em segredo, falando lá no teu coração, para você voltar ao antigo caminho, a Torá te autoriza o homem não ouvi-la. Se a mulher do teu regaço te incitar em segredo a ir após os ídolos, não vá, não vá. A denúncia que o Espírito faz é tão grave sobre essa questão nossa, de ter essas saudades, que foi uma linguagem tão brutal que Ezequiel escreve no capítulo 16, sobre a idolatria, sobre a questão de você permanecer no pecado. É uma linguagem de prostituição brutal que Ezequiel fala. Uma das piores contidas na Bíblia, no capítulo 16 de Ezequiel. Depois você vai ler em casa. Não olhe para trás. Não tente retornar. Nem que venha rompendo em fé na sua boca. Nem que venha. Procure cantar a palavra. Rogério está rindo de mim ali.
Anos e anos que eu estou pedindo isso, Chiquinho. Tem anos, é engraçado, né? Porque eu não sei em que estado o rapaz escreveu aquilo. Não sei. Ele me perdoe o meu irmão, eu o respeito muito. E tenho um grande apreço por ele, mas eu não posso cantar. Eu tenho que cantar a palavra. Mesmo que aquele som seja agradabilíssimo aos meus ouvidos, eu tenho que ficar com as músicas judaicas, que eu ouço essa cantiga há 20 anos. Elas são lamento para a vinda do reino. Né? Então vamos lá em Cantares, que eu quero encerrar. Já passou o inverno. Cantares, capítulo 2. Amada minha, vem. Leque lerá, deixa tudo. Joga para trás toda a tua bagagem e vem. Dá vontade de chorar. Joga para trás toda a tua bagagem e vem. Primavera está chegando. Primavera é peça. Francisco está falando. A redenção vem, né, Chiquinho? A redenção vem. A redenção vem. Olha aqui, eu queria que Eduardo depois cantasse com a gente. Aonde que eu estou? É aqui. Vamos lá. Porque quando você vê Yeshua lá no sermão profético, dizendo do início das dores, ele fala que a vossa redenção, acho que é isso que ele diz, não ocorra, não ocorra no inverno. Por causa, ele está falando que já passaram os grandes movimentos mundiais de que Elohim trará para convencer o povo do reino do Mashiach. Já passou esse período. Vem, amada minha, olha só. É o versículo 10, o meu amado fala e me diz, levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Vê, já passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram. Aparecem as flores da terra, a primavera chegou. Peça exatamente para cantar, não é? Então nós temos que vir e cantar e vir e voltar. Porque se você for em Mateus 24, você vai ver ali o início só das dores. Para que nós precisamos passar por dores? Para sermos convencidos por Elohim que o reino está chegando. Francisco hoje de manhã disse que os judeus, ele acha que o reino está iminente, está agora. E é verdade. Você viu o judeu falando, né? Então eu falei, eu estou em linha lá com os judeus. Eu sou judia mesmo. Né? Porque é essa a cantiga do Espírito. Levanta-te, amada minha. Vamos ficar de pé e vamos cantar com o Eduardo, com o Dodi, não é? Né? Eduardo sabe cantar mais bonito. Fez em alguém?
Ouça a voz do teu amado, ao teu encontro ele virá, saltando os montes, olhando para ti. Amada minha, levanta-te. Amém. Seja exaltado o teu nome eterno.